Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja falando a cada coração, a cada vida, com estes, meu Deus, que estão aqui na tua igreja, com aqueles, meu Deus, que de casa nos acompanham, que a tua palavra, meu Deus, venha ao mais profundo do coração, Pai, e provocando as mudanças, as transformações, meu Deus, que a tua palavra faz. Nós cantamos aqui que o teu amor, meu Deus, o teu olhar nos constrange, e meu Deus, que o teu amor seja, meu Deus, sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, Pai. Que a minha boca fale daquilo que o teu Espírito Santo quer falar a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O tema dessa mensagem é oração poderosa. Fala comigo assim: oração poderosa. Olha só, Jacó, ele fez uma oração pedindo a Deus para o abençoar. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, fugindo da sua casa, fugindo da sua parentela, e ele não tinha nada com ele, além da roupa do corpo e uma pequena botija de azeite. Fala assim: roupa do corpo e botija de azeite. Era tudo que ele tinha, ele não tinha mais nada. E ele dormiu naquele lugar, e ele teve uma visão de anjos que subiam e desciam numa grande escada, levando as orações e trazendo as respostas de Deus. E naquele lugar ele mudou o nome daquele lugar, mas depois disso ele fez uma oração a Deus. Fala assim comigo: ele fez uma oração. E às vezes a gente pode achar que as nossas orações não são ouvidas, que Deus não está ouvindo as nossas preces, aquilo que nós falamos a Ele. Mas Deus ouve todas as orações, irmãos. Deus ouve a oração. E Jacó fez uma oração e um propósito. A oração que Jacó fez a Deus tinha voto e tinha propósito. Fala assim comigo: voto e propósito. E ali Jacó falou: se Deus for comigo, olha só, primeira coisa, se Deus for comigo. Primeiro item do que Jacó estava pedindo: Deus precisa ser comigo. Jacó estava pedindo para Deus o acompanhar em tudo. Segundo, se Ele me guardar nessa jornada que eu vou empreender, se Deus me guardar, se Deus acampar o anjo dele ao meu redor, se Ele me proteger. E aqui Jacó está pedindo para Deus: Deus, seja comigo, Deus, me guarde. Ele está fazendo pedidos a Deus, ele está pedindo a Deus para ser com ele. E ele pede mais, ele fala assim: se Ele me der pão para comer, se Deus me der alimento, que eu não passe necessidade, que eu não passe fome, e me der roupa para vestir, está pedindo a provisão de Deus para a vida dele. Então Jacó pede algumas coisas aqui, essas 4 primeiras. Primeiro, que Deus me acompanhe. A gente
tem um hábito, que Deus vá com você, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Jacó estava pedindo: Deus, me acompanha, me guarda na minha jornada, para onde eu for, que o Senhor esteja me guardando. Senhor, me dá alimento, me dá comida para eu comer, não me deixa passar fome. E também, Deus, me dá roupa para eu vestir, para que eu não fique usando trapos. Mas Jacó ainda pede algo a mais. Jacó fala assim: e se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais? O quinto pedido de Jacó é que ele retorne da onde ele estava saindo, fugido, brigado com os seus pais, com a sua família. Ele fala: se Deus me fizer voltar em paz. Mas depois de todos esses pedidos, Jacó, ele fala assim: então Deus, eu vou fazer a minha parte. E olha lá o que Jacó faz: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. E aí ele fala: então o Senhor será o meu Deus, porque eu vou ver que o Senhor está fazendo todas as coisas. Lembre-se, Jacó não tinha nada. Repita comigo: Jacó não tinha nada. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Ele faz dois votos aqui: o Senhor será o meu Deus, e este lugar será a casa de Deus. E mais: e de tudo que me concederes, de tudo aquilo que o Senhor me abençoar, tudo aquilo que o Senhor entregar nas minhas mãos, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele pede 5 coisas e ele promete 3 para Deus. Mas aqui não é uma barganha, aqui não é uma negociata. Aqui Jacó está pedindo coisas para Deus, para ele ver o agir de Deus na vida dele. Jacó não tinha nada, ele pede e faz votos com propósito a Deus. 3 votos. Primeiro, ele faz um voto pessoal para a sua vida espiritual: o Senhor será o meu Deus. Ele faz um voto com um propósito para o reino: este lugar será a casa de meu Deus, será erguido neste lugar um palácio para Deus. E o terceiro: de tudo que o Senhor me entregar, eu serei fiel, entregarei o dízimo ao Senhor. Um voto que seria retroalimentação para a vida dele. Ele seria fiel, Deus continuaria o abençoando. Jacó, do nada, teve a sua vida transformada. Deus ouviu a oração de Jacó e fez tudo acontecer na vida de Jacó por causa de um voto de fidelidade. Deus fez as coisas acontecerem na vida de Jacó, porque um dia ele fez um voto. Pastor, mas a partir do voto, Deus já me abençoa, eu não preciso fazer algo primeiro? Primeiro está aqui dentro, a transformação do nosso coração, a transformação da nossa vida. Naquele lugar, Jacó teve um encontro com Deus, o primeiro encontro que ele teve. E esse encontro breve que ele tem, que foi num sonho, ele transformou a sua história por causa de uma oração que ele fez. E às vezes a gente pode se equivocar achando que uma oração poderosa é uma oração gritada. Às vezes a gente ora gritando, às vezes a gente ora chorando, às vezes a gente ora balbuciando, às vezes a gente ora em silêncio. Mas qual é a oração mais poderosa? Pergunta para quem está do seu lado: qual é a oração mais poderosa? Daqui a pouco você vai saber qual é. Havia uma mulher chamada Ana. Eu falei de Jacó, mas eu quero falar dessa mulher. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Mas Eucana também tinha uma outra mulher chamada Penina. E Ana não podia ter filhos, ela era estéril. Mas Penina tinha filhos, e Penina tirava sarro de Ana, porque Ana não podia ter filhos.
Olha que situação, irmãos, que situação. E aquilo para Ana era uma desonra para a sua vida. Para ela isso era uma humilhação muito grande, ela não poder gerar filhos. E naquela época, uma mulher não gerar filhos era algo muito ruim, porque a mulher era infértil, ela não ia propagar o nome do marido, não seguiria em frente, ela não poderia dar honra ao marido, porque não poderia dar filhos. Então isso naquela época era algo péssimo, e Ana não podia ter filhos, e ano após ano, Ana era humilhada. Abra sua Bíblia comigo lá, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Somente até aí. Ana, ela orou a Deus, e nós sabemos da história, o sacerdote Eli, ele confunde Ana com uma mulher bêbada, porque ela balbuciava diante do altar no templo, ela balbuciava as palavras, e Eli, sacerdote, confundiu ela como uma mulher alcoolizada. E quando Eli questiona ela, ela fala: meu Senhor, eu não bebi, eu estou apenas com amargura no meu espírito. Então Ana não conseguia orar direito, mas dentro da sua aflição, ela orou a Deus, pedindo algo. Olha só o que Ana pede, e ela clama: Senhor dos exércitos, o Senhor que luta as batalhas, se de fato olhares para a aflição da tua serva. Ana pede para Deus olhar para a aflição dela, e ela pede assim: e te lembrares de mim. Mas ela continua: e não te esqueceres da tua serva. Peraí, se lembrar e não se esquecer não é a mesma coisa? Não, porque Ana todos os anos estava adorando no templo, todos os anos ela estava lá adorando ao Senhor, e ela fala: Senhor, se o Senhor te lembrares, se o Senhor se lembrar de mim, Senhor, eu estou aqui todo ano te adorando, Senhor, se lembra de mim. E se lá na frente o Senhor não se esqueceres da tua serva, depois que eu sair daqui, se o Senhor não se esquecer de mim, e lhe der um filho à tua serva, um filho homem. Ana pede especificamente um filho homem. Para quê? Para honrar o nome do marido, Eucana, para que Eucana ficasse feliz. Olha só, oração de Ana, nos pedidos dela já tinha um propósito, mas ela faz um voto ao Senhor. E qual é o voto de Ana? Ela fala assim: eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto dizendo que aquele menino seria dedicado a Deus, e o caso de não passar navalha era o voto do nazireu, que era alguém dedicado ao ministério. E a palavra de Deus diz que nós precisamos construir memoriais diante de Deus,
E a palavra de Deus lá em Malaquias fala que nós devemos fazer prova de Deus. E o texto fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E diz assim, está até lá, ó, já. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Que mais? Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixeis que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Que mais? Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Mas antes disso tudo, fala assim: fazei prova de mim. Prove de mim que eu vou abrir as janelas dos céus, que eu derramarei bênção. Bênção, irmãos, às vezes as pessoas acham que é apenas financeiro. Bênçãos, às vezes a pessoa olha e fala assim: meu bolso vai encher de dinheiro. Bênção também é financeira, irmãos, mas alcança todas as áreas da sua vida. E Ezequias fala: Senhor, lembra-te que eu andei diante do Senhor em fidelidade. Eu fui fiel ao Senhor em tudo. Ele lembra Deus que ele foi fiel. Nós precisamos construir memoriais diante do Senhor. Nós já estamos servindo a Deus, já estamos na casa de Deus servindo ao Senhor. Chovendo lá fora, você está aqui dentro servindo ao Senhor. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar lá, sei lá, preparando uma janta, saindo para comer. Você pode fazer isso depois também. Você podia estar assistindo Netflix, também dá para fazer depois. Você podia estar descansando mais cedo, mas se você procurou a melhor parte, servir ao Senhor. E Ezequias lembra a Deus: Senhor, lembra-te que eu fui fiel ao Senhor. Ele está fazendo prova de Deus na vida dele. E a palavra diz que nós construímos memoriais diante dele. Põe lá Malaquias capítulo 3, versículo 16, perdão. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Diz assim, ó. Versículo 16: então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em Malaquias ele está dizendo: vocês verão mais uma vez a diferença entre aquele que serve e quem não serve, a diferença entre o justo e o injusto. Vocês verão mais uma vez. Quer dizer que já foi visto antes. Já foi visto antes. E quando é que foi visto antes? Ezequias clama a Deus, lembra da fidelidade, lembra do coração, lembra que fez tudo que era reto. Abra lá a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Aqui também conta a história de Ezequias, mas com alguns detalhes mais importantes. Olha só o que aconteceu. Versículo 4, a resposta que Deus deu a Ezequias. Antes que Isaías tivesse saído do palácio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: olha só,
Isaías falou para Ezequias: Ezequias, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem. Ezequias vira o rosto para a parede, com amargura de coração, e Isaías vai embora. Ezequias faz uma oração a Deus: Deus, lembra-te que eu andei em infidelidade. Senhor, lembra-te que o meu coração ficou íntegro. Senhor, lembra que eu fiz tudo que era reto diante do Senhor. E antes que Isaías saísse do palácio, estava lá no pátio, antes que Isaías saísse, veio a palavra do Senhor a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. A oração de Ezequias foi ouvida prontamente. Isaías precisou voltar para falar para Ezequias: Ezequias, Deus manda te dizer, eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua súplica, eu vi as suas lágrimas, e hoje eu vou te curar, Ezequias. Daqui 3 dias você vai ver o resultado da minha cura na sua vida. E mais, Isaías chama Ezequias príncipe do povo de Deus, e fala assim: ainda vou te livrar da mão do rei da Síria, e você vai prevalecer, e você vai ter vitória, e vão ser mais 15 anos na sua vida, Ezequias, mais 15 anos na sua vida. Alguém que estava para morrer, recebeu mais 15 anos de vida. Agora pensa comigo, se a sua morte fosse decretada hoje, para você morrer nesta noite, e você soubesse disso, e você clamasse a Deus, e você apresentasse ao Senhor todos os memoriais que você construiu diante dele: pastor, eu não construí nada ainda. Então faz como Jacó: Senhor, esse lugar é temível, é terrível, aqui o Senhor fala comigo. Fala: Senhor, eu faço um voto, se o Senhor me abençoar por onde eu for, se o Senhor me der alimento, suprir as minhas necessidades, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me guardar, me acompanhar, o Senhor será o meu Deus. Este lugar será a casa do meu Deus, e eu serei fiel ao Senhor em tudo. Ou se você está começando, você faz como Ana: Senhor, lembra que eu tenho te servido, Deus, todos os anos eu estou na tua casa, Senhor, eu te adoro, mas se o Senhor ouvir a minha voz, atender a minha aflição, Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, a minha casa e a minha família vão te servir, Senhor. Ou se você tem construído memoriais diante do Senhor, faça como Ezequias: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu tenho sido fiel ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de tudo que eu tenho feito, do meu coração no teu altar, da minha vida reta, eu tenho feito tudo o que é certo diante do Senhor. Então, independente da sua atual condição, você pode fazer uma oração poderosa ao Senhor. E oração poderosa é oração com propósito. Oração poderosa é oração com voto. Fala comigo: oração poderosa é oração com propósito. Fala mais alto: oração poderosa é oração com voto. Apresente ao Senhor os propósitos. Senhor, eu quero do Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas com tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou continuar fiel ao Senhor. Se o Senhor me abençoar mais, eu continuarei fiel ao Senhor, eu vou te servir. Oração poderosa, com propósito, com voto.
faça oração ao Senhor. Faça uma oração inteligente. Oração inteligente é oração poderosa, irmãos. Oração inteligente não é apenas ficar pedindo, pedindo, pedindo. É você, antes de você pedir, reconhecer tudo que Deus já tem feito na sua vida. Talvez você tenha recebido uma visita essa semana, para alguém orar na sua casa. Você já agradeceu a Deus por alguém que foi lá na tua casa orar por você, pedindo para Deus abençoar o seu lar, abençoar a sua família? Você já falou: Deus, obrigado, porque o Senhor mandou alguém aqui para proferir bênção sobre a minha vida. Talvez você não tenha agradecido por você ter um café da manhã para você comer. Talvez você não tenha agradecido por você ter um almoço na sua mesa, por você poder se assentar com a sua família. Por quantas coisas nós podemos ser gratos a Deus, e nós não, muitas vezes, nós não tributamos a Deus aquilo que Ele tem dado a nós. A gente simplesmente acaba levando a vida, andando pela vida, e esquece de reconhecer os livramentos de Deus, esquece de reconhecer que Deus está nos guardando. Um dia, numa outra cidade que a gente morava, eu estava voltando de Peruíbe, indo para a cidade de Miracatu, e eu gostava de andar rápido com carro, irmãos. Puxa vida, hoje eu não faço mais isso, não ando tão rápido como andava antes, mas eu andava voando. Eu brincava, se colocasse a mão para fora, eu levantava voo, sangue de Jesus. E eu vim na estrada, era uma estrada de mão dupla, eu vim reclamando porque tinha um caminhão na minha frente, e ele estava me atrasando uns 5 minutos para eu chegar. E eu já calculei, eu falei: puxa vida, eu vou chegar uns 5 minutos depois. Para que eu precisava chegar 5 minutos antes? Só porque eu queria. E eu vim reclamando. Falei: puxa vida, não tem um lugar para passar esse caminhão, não dá uma oportunidade, não consigo. E aí, quando foi fazer o retorno para pegar outra rodovia, eu consegui passar o caminhão, e coisa de 1,5 km para frente, tudo parado. Tinha acabado de acontecer um acidente. Um acidente, teve vítimas lá, foi feio o negócio. Caminhão, 2, 3 carros. E ali eu parei, eu falei: Deus, o Senhor me guardou e eu não estava vendo. O Senhor preservou a minha vida e eu não estava enxergando. Ali eu parei para agradecer a Deus. Eu falei: Senhor, obrigado, Pai, pelo caminhão que o Senhor colocou na minha frente, que eu vim reclamando. Nunca mais na minha vida vou reclamar, Deus, porque eu não sei o que me espera lá na frente, mas aqui, agora, o Senhor me fez ver que o Senhor estava guardando a minha vida. Obrigado, Deus. Ali eu agradeci ao Senhor, e me arrependi de ter reclamado tanto. E nunca mais eu reclamei, irmãos. Às vezes o trânsito está lá intenso. Aí a pastora fala assim: você não se irrita, né? Eu falei: nunca mais eu vou me irritar com o trânsito na minha vida. Eu vou chegar. Talvez eu chegue um pouco depois, mas eu vou chegar. Deus está comigo. Amém, irmãos? Agradeça. Faça uma oração nesta noite, uma oração poderosa, para que a sua vida seja transformada. Uma oração com propósito, uma oração com voto. Faça e cumpra os seus votos ao Senhor. Deus, Ele não se deixa escarnecer, irmãos. Deus, Ele não permite ser enganado. Não ache que você vai barganhar com Deus, porque você não vai. Mas faça uma oração de entrega da sua vida. Fala: Senhor, o Senhor será o meu Deus. Eu nunca mais vou ter preguiça de fazer as coisas. Eu nunca mais vou fazer as coisas com o corpo mole. Mas pelo contrário, o Senhor vai me ver, eu me dedicando, eu me empenhando, eu sendo fiel, eu abençoando, porque o Senhor me abençoou. Quantos creem nisso? Diga amém.